Bem, vamos em mais uma live hoje com assunto sobre fé. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente poder começar. Olá, Fabi, seja bem-vinda, minha querida. Tá tudo certinho? Olá, tia Mariângela, seja bem-vinda. Enquanto isso, se vocês puderem, naquela setinha, vão chamando o pessoal para entrar, para a gente poder só esperar um pouquinho e daqui a pouco começar mais uma live hoje. Chamar aqui também os meus amigos. Deixa eu ir chamando aqui. Vocês também, se puderem, ir chamando daí. Vamos lá. Vamos lá. Olá, Nayara. Tudo bem, minha amiga? Tô te devendo, né, Nayara? Final de semana eu tô mais tranquila. E aí a gente vai Vou estar te passando esse projeto, Nayara. Já tá praticamente esquematizado. Olá, amiga Isabela. Olá, Julinho. Quanto tempo, né, Julinho? Vamos só esperar um pouquinho, esperar também a nossa convidada. Tá ótimo. Então, como é que vocês têm passado, Fabi, Mariângela, olá, Jô, a Lu, Serginho, como é que vocês têm passado nesses tempos aí de isolamento? Olá, pastora, chegou aqui, já vamos chamando para... Também é oscilante, né? Não tá tão firme, né? Tá toda hora o pessoal indo e voltando. Chamei, vamos lá, vou chamar de novo. É só aceitar a solicitação. Tá indo aí para você a solicitação para entrar? Ah, agora foi. Oi, Olá, tudo bem? bem? Tudo bem. E aí, Carol, Como é que e o tá? pessoal aí, ó, um montão de gente entrando, que legal. Eu tô perguntando aqui pro pessoal como é que tá sendo, né, a experiência dessa quarentena. A Mariângela botou estou bem, depois de ver as suas lives. Eu creio que ela escreveu lives, né? Me deixa mais tranquila. A Rosângela botou não, Rosângela, Juliana, entrou Carla, Manu, Flávia, Vera, Liliane, sejam muito bem-vindas, bem-vindos também. A gente hoje vai estar falando sobre fé, né, em tempos difíceis. A gente tem precisado, né, de algumas palavras. Ontem era meia-noite e pouca, depois já vou começar, né? Para a gente poder ter tempo, porque senão dura 1 hora e aí ela encerra logo. O intuito dessas lives é justamente isso: trazer amparo, acolhimento. As lives de sexta-feira a gente sempre traz uma pessoa para estar compartilhando e são assuntos diversos. Vai ter uma nutricionista aqui, vai ter uma advogada. Hoje a gente está com a pastora. A gente vai ter vários tipos de assuntos. E eu vi como muito oportuno, né, quando Deus me incomodou de estar chamando a pastora Kátia para estar falando sobre fé, porque muitas pessoas têm vivido debaixo de um jugo, que não tem o dinheiro, não tem o diploma
e não tem o conhecimento que possa tirar. E eu vejo que a fé é o que vai mover e é o que vai tirar aquela pessoa, né, do, vamos dizer assim, do cárcere que ela está vivendo. Seja ele da doença ou seja ele o cárcere mental. Então eu chamei a pastora, uma pessoa que eu amo muito, tenho um apreço Obrigada. muito grande Obrigada. e eu queria que ela se apresentasse, porque nem todo mundo aqui é da igreja. Ah, que legal. Muito prazer a todos. Meu nome é Kátia. Kátia Fortes. Que de forte não tem nada, mas eu sou Kátia Fortes. Tem sim, é uma mulher super Ah, forte. e a gente é forte no Senhor, né? A nossa força está no Senhor, né? Mas eu sou membro da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro. Eu sou formada em pedagogia. Eu tenho curso de psicanálise, né? E agora estou fazendo teologia, né? E tive que parar o curso, porque esse ano não está tendo aula, né? E tive que trancar. Mas eu tô feliz por estar aqui com a Carol, que é uma pessoa que eu amo muito também, que se tornou especial, né? Num tempo de carnaval, né, Carol? Que a gente se ficou mais próxima, Sim, mais junta. Não que a gente sim. estava pulando na Sapucaí, não. É porque a gente estava no Não, evangelismo, né? E a gente teve a sim, oportunidade sim. de se conhecer melhor, porque a gente vive muito isso também, né? A gente, na igreja, a gente é próximo de tantas pessoas e a gente conhece tanta gente, mas às vezes o estar mais perto, a gente ter oportunidade de conhecer a pessoa de mais perto, faz dessas pessoas mais do que conhecidas, né? Elas acabam se Sim, tornando amigas do sim. coração, pessoas que a gente admira. E você é uma dessas pessoas, né? Que entrou assim Ah, na que minha bom. vida num momento bom demais, tá bom? Estou aqui para participar com vocês. A gente vai falar da fé. Eu até falei para você que umas semanas atrás eu participei da live com o pastor Claudemir Viana, né? Uhum, E a gente falou sobre eu vi. fé, a gente falou sobre fé também. E tá muita gente perguntando como é que fica a fé nesse tempo, né? Sim. Todo mundo falando muito sobre isso, perguntando. Agora, meu esposo está aí numa live com os pastores da igreja e a gente estava questionando e falando justamente sobre isso. Como é que fica a fé da gente nesse momento, nesse tempo, né? E, Sim. e eu, Carol, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho pensado muito no que é a fé nessa hora, porque o pastor Mário estava falando uma coisa interessante, né? Antes de tudo isso acontecer, a igreja ela ficou tentando, de alguma forma, é, falar de Deus e tanta gente falando tanta coisa a respeito de Deus, gente que botou tanta coisa na conta de Deus, dizendo que Deus fazia, que Deus Uhum. acontecia, que Deus era, né? Só que hoje, nós que somos representantes de Deus na Terra, a gente precisa dar uma resposta, né? As pessoas estão querendo uma resposta. E aí? E Deus agora? Sim. Cadê Deus, né? Então, assim, é um tempo que realmente eu vejo que a fé é uma imunidade, sabe? Eu tenho pensado muito sobre imunidade. Os médicos têm falado isso, né? Você precisa melhorar a sua imunidade para você resistir ao vírus, para você não ser pego pelo vírus. E eu fico pensando que a fé, nessa hora, é uma espécie de imunidade, né? É alguma Uhum. coisa, é uma coisa que a gente tem que buscar com força a fé em Deus. Não é a fé em qualquer coisa, é a fé em Deus, né? Para a gente estar imune de algumas coisas, sabe? De alguns ataques. É um tempo em que as pessoas estão com muito medo, elas estão em busca de respostas. Ontem, por exemplo, a moça que trabalha aqui na minha casa, ela me ligou já tarde da noite, aí falando assim, minha filha tá com muita falta de ar. Eu falei, mas ela tá com Covid? Não, ela só tá com falta de ar. Aí eu falei, mas ela tá com tosse, ela tem alguma coisa na garganta, ela tá com dor no corpo? Não, ela veio do trabalho e tá com falta de ar. Eu achei estranho, eu falei, poxa, mas né, a Uhum. Covid, para ela pegar uma pessoa, ela precisa, né, gradativo. E aí falei, faz perguntas para ela, vê se ela não está com medo. E aí ela começou a conversar comigo e com a filha ao mesmo tempo. E no final da conversa, depois de muito tempo, a gente descobriu que ela estava com ansiedade.
Na verdade, Sim. ela estava com medo, porque ela está trabalhando desde que a quarentena começou e ela estava com medo. E aí, na verdade, as pessoas estão começando até a ter sintomas por conta do medo de pegar. Então, eu vejo que é um tempo em que realmente, agora, a nossa fé ela vai funcionar como uma grande imunidade. Não que a gente não vá pegar a doença, mas uma imunidade para a gente se prevenir desse medo, desse pavor, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Um amigo do Rodrigo, ele até pediu oração no grupo. Ele já tinha passado pelos sintomas, pelo isolamento e continuou sentindo muita falta de ar. E aí o Rodrigo acionou alguns hospitais, conhecimento, e ele falou que ele não iria, porque era um hospital lá na Tijuca, ele é aqui de Marechal, que ele ia esperar na UPA. Uhum. E na UPA ele fez todos os exames e não constou nada. Uhum. E aí a gente chegou à conclusão que era tudo realmente algo imaginário, emocional. Exatamente. E eu vejo que por que a fé é tão importante? Porque o acreditar já é comprovado, né? Alguns cientistas já deram a mão à palmatória que a fé ela cura. Porque o sentimento que a fé move, né? Todo o funcionamento que a fé te faz mover, mexe, né, em ondas cerebrais, mexe em alguns neurotransmissores que fazem alavancar a tua emoção positiva, fazem alavancar, né, os neurotransmissores do prazer, da satisfação. E eu vejo que você, com esses neurotransmissores aumentados, o que acontece? Isso a gente dando resposta bonitinha, científica, que a gente sabe que o sobrenatural de Deus, ele vem quebrando com tudo. Mas eu vejo que para os cientistas, né, encontrarem algo palpável, a gente entende que quando você está com um nível bom, né, de cortisona, dopamina, serotonina, você tem a não ficar tão estressado, em conclusão, não libera o hormônio, né, que é do estresse, e a tua imunidade fica tranquila. Uhum. E o sobrenatural de Deus, ele é tremendo. O sobrenatural de Deus, eu falei ontem, eu nem concluí, que 1h da manhã eu estava vendo a Thalita Pereira, pastora, não sei se você conhece. Sim, conheço. E ela estava contando o testemunho dela de uma filha, né, que faleceu, que ela teve vários problemas, eu não conhecia. E eu não tenho problema nenhum de falar, que eu falo para todo mundo da minha filha Esther, que há 12 anos que eu espero por ela. Eu fiz uns exames um dia desses, deu uma trompa obstruída, deu um pólipo que foi tirado, mas eu sei que não é nada disso. Eu falo que na hora certa a Esther vai chegar. Mas a fé, ela é muito louca, né? É, muito louca. Ela é muito louca. Tem hora que nem eu mesma acredito. Aí eu falo, não, mas eu tenho que acreditar. Tem. E foi muito legal ela falando. Aí hoje de manhã, a esposa do Ademar de Campos falando de um filho. Não sei se você já ouviu também esse testemunho. Não. De uma filha que eles perderam. E Deus levou. E logo depois trouxe outros, né? E eles tinham fé que Deus ia restaurar a sorte deles, ia trazer, né, algo, né, na vida deles. Então a fé, eu vejo que não tem muita explicação, né, pastora? Não tem. A fé realmente, sabe, Carol, é assim. Ou você tem, ou você não tem. Não tem meio termo. Não dá para dizer, eu tenho fé, mas a gente tem que... Não tem. Se você tem fé, você tem fé. E é interessante, sabe, Carol, nesse tempo assim de quarentena, eu tenho aprendido uma coisa que tem me feito muito bem. Que eu tenho estudado sobre a fé, e a fé, ela pode aumentar. Você pode ter uma fé pequena. Tem vários textos que falam que dos tamanhos de fé, né? Jesus mesmo, quando
quando curou o servo daquele centurião, ele diz, né, que nem Uhum. Israel ele viu fé como aquela. Então, ele fala de uma Sim. proporção de fé, né? Então, a gente vê que a fé, ela pode aumentar. Então, assim, eu posso trabalhar para aumentar minha fé. Como é que é isso? Então, eu vejo, poxa, eu tenho... Deixa eu só dar oi aqui, ó. A Manu tá botando oi, vó, oi, tia. A gente Olha, tem a Ivanilda entrou, tem uma galera boa. Legal. Ana, Lide, o Pedro, a Ilza, Margarete, Janaína, Murilo, Raio de Sol, a Angélica. Gente, muito obrigada, Sandrinha. Boa, né? A Cris, Sandrinha, Manu, a Keila, a Lilian. Gente, muito obrigada. Amém. A gente está falando sobre fé e a pastora está falando aqui que a fé ela pode ser aumentada, né, pastora? Eu acho que a fé, a gente pode aumentar a nossa fé. Às vezes a gente diz, mas eu tenho pouca fé, eu sou uma pessoa de pouca fé. Mas você pode aumentar a sua fé. Você pode aumentar muito mais a sua fé. Né? E eu tenho descoberto uma coisa muito, muito maravilhosa para a gente aumentar a fé. Além de você ler a palavra e você se encher dela, né? Porque ela nos preenche de coragem, de fé. É a gente orar também. Porque quando a gente fala para Deus dos nossos medos, das nossas incertezas, a gente começa a ouvir Deus também. A gente começa a obter resposta disso, dessa oração, porque a oração não é só falar com Deus. É você conversar com Deus. É diferente. Quando você fala, você só fala. Mas conversar com Deus, a oração é conversar com Deus. É você falar com Deus e ouvir a Deus. E aí, quando você ouve a Deus, a sua fé aumenta. Quando você começa a ter experiências bem pessoais, né? E aí a sua fé cresce. Eu vou botar o fone, que eu não tô quase ouvindo. Deixa eu ver se melhora. Porque deixa eu ver aqui se melhora. Oi. Vê se vai dar certo. Fala, por favor. Deixa eu ver. Não, tá entrando aqui o Rodrigo. O celular do Rodrigo entrou no Bluetooth aqui. É porque tá muito baixa. Mas eu a conexão. Eu já aumentei aqui e não consegui ouvir. O meu já tá no máximo. O meu já tá no máximo. Ah, tá. O áudio tá baixo, né? Mas tenta falar só um pouquinho mais perto. Mais perto. Tá. Melhor. Vê. Não, você não tá me ouvindo bem? Deixa eu ver, pastora. Deixa eu chamar de novo. Eu vou tirar e vou chamar de novo para ver se melhora. Calma aí. Só um minutinho. Só um minutinho. Vamos lá. Foi. Que às vezes é a conexão. Oi. Agora já melhorou. Melhorou? Ficou mais alto. Tá bom. Ficou. Então, você estava falando a respeito, né, das maneiras que a gente tem de aumentar a nossa fé. Aumentar a nossa fé. E uma coisa muito interessante, né, que quando Deus ele responde, quando Deus ele fala com você, é como se você entendesse que você não está no espaço vazio, você não está no vácuo, né? É isso aí. Eu vejo dessa forma. Sabe por quê, Carol? É assim, às vezes a gente ora e a gente acaba de orar e levanta e vai embora. Você sabe que já teve algumas vezes de eu fazer isso e aí eu saio e me levanto e vou fazer outras coisas, eu sinto que eu deixei Deus no vácuo e eu fico assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque você tem que orar e esperar Deus falar, esperar Deus responder, sabe? Isso é uma experiência bem bacana.
E aí, quando você ouve a voz de Deus, né? Eu tenho meditado naquele texto. Meditado não, ele tem vindo muito à minha mente. Eu até citei ele agora para os pastores, que é o Salmo 46, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, assim, é se aquietar para ouvir a voz de Deus. A gente está tendo um tempo muito precioso que Deus está nos dando, por incrível que pareça, no meio dessa dor, no meio dessa pandemia, no meio desse medo todo. Deus tem, assim, permitido a gente estar aquietados, né? A gente está mais em casa, a gente está tendo mais tempo, a gente está tendo mais tempo para meditar. E eu vejo que é um tempo da gente se aquietar e saber quem é Deus. Então, assim, domingo eu preguei sobre conhecer a Deus, e esse conhecer a Deus, ele é extremamente importante para a nossa vida. Porque Deus nos conhece. Deus sabe tudo a nosso respeito. Deus nos criou. Mas, às vezes, o nosso problema é que a gente sabe que Deus nos conhece, Deus sabe tudo a nosso respeito, mas a gente não busca conhecer a Deus. E esse buscar conhecer E você acha, pastora, que é uma pergunta um pouco provocativa, mas é para a gente gerar uma conversa, né? Um debatezinho. Você acha que Deus nos dá os desafios também como, vamos dizer assim, como uma conclusão de curso para a gente passar pela fé? Ah, Carol, olha só, quando eu preguei domingo, acho que tu escutou minha pregação domingo, hein? Porque eu falei assim, que Deus, ele faz determinadas coisas para nos estimular a fé. Porque para nossa fé crescer, ela precisa ser estimulada. É igual uma criança, né? Quando é pequena, que a gente vai criando os desafios para poder, ela, à medida que ela vencer cada desafio, ela poder desenvolver as habilidades, desenvolver o que ela tem de potencial, entendeu? Então, eu vejo que a fé é da mesma forma. Eu acho que Deus nos provoca, né? Tudo isso é uma grande permissão de Deus. Meu marido estava falando ali agora, né? Que Deus não botou o vírus aqui para matar todo mundo, né? Foi uma permissão de Deus, foi uma permissão de Deus. Mas o que Deus quer nos ensinar nesse tempo? A pastora Valéria estava falando isso agora lá na live dos pastores. É um tempo em que a gente precisa prestar atenção nisso aí. Que eu acredito que Deus está permitindo para nos fazer, nós que estamos em casa, nós que ainda não fomos alcançados pelo vírus e nem seremos, em nome de Jesus, né? Vamos que a gente não vai ser. Mas é um tempo que a gente agora precisa entender isso, que Deus está trabalhando, a gente precisa ficar quietinho, buscar discernir esse tempo. Inclusive, a Bíblia fala sobre isso, né? Que o coração do sábio, ele conhece o tempo e o modo, ele discerne. E a gente precisa buscar discernir esse tempo, sabe? Mas que isso cause em nós uma provocação, uma inquietação no sentido de, depois que isso tudo acabar, como é que vai ficar? A gente vai continuar na mesma? Será que Deus não está querendo... A galera tá colocando aqui, ó. A Cris botou: acho que tenho deixado meu Deus no vácuo. A Sandrinha botou assim: poxa, é verdade, temos que esperar em Deus responder. Fabi, prova na fé nos faz crescer em Deus. Pastor Carlos, querido, entrou. Permissão de Deus para crescermos em fé. A Lu botou: precisamos passar pelas fases igual o videogame. É isso aí. E é muito interessante isso que a Lu falou, né? Que a gente estudando sobre Jó, né? Que Jó é um dos exemplos que a gente tem, né? De fé. É verdade. E Jó, ele realmente vivia, eu entendo que numa zona de conforto. Isso. E o diabo, ele percebeu isso e falou: peraí, vamos começar a colocar para ele os desafios, vamos dizer, as fases do videogame para ver se ele vai avançar. E uma parte, né, do texto, é lá pelo 32, se eu não me engano, 36, Eliú fala assim: calma, Jó, que eu ainda tenho argumentos a favor de Deus. E eu acho isso muito lindo. É verdade. Porque Deus,
ele não nos faz sofrer. É verdade. Deus, como um pai cuidadoso, ele quer que o filho tenha autonomia. Eu acho que alguém falou aí sobre autonomia. É verdade. E a fé é um pouco isso. Como é que você vai andar sobre as águas sem autonomia? Exatamente. Né? Como é que você vai andar? Isso aí. Se você não sabe nem nadar, vamos dizer assim. Exatamente. A gente tem que ter as fases, né? É verdade. Eu vejo, sabe, que a gente... o nosso problema é que a gente quer viver as coisas boas, viver as coisas que Deus tem para nós, mas a gente não quer passar por esses processos que, na verdade, nos amadurecem. Eles nos amadurecem e eles nos tornam, na realidade, as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Eles vão trabalhando em nós e vão nos fazendo melhorar. Porque eu vou falar uma coisa para você, né? Eu acho que a gente precisa tomar o cuidado de não sair dessas provas ou desses testes, né, aí que você está falando, desses desafios, e achar assim, Deus foi muito injusto comigo, né? Deus é mau, porque Deus quer que a gente sofra. Então, assim, a gente precisa trabalhar muito na nossa mente para a gente... Eu até falei para minha netinha, conversando com ela, a Manu, né, que tá aí, ó, vendo a gente, eu tava falando para ela, minha filha, na vida, a gente tem que olhar para o que a gente tem e não para o que a gente não tem. Porque quando a gente olha para o que a gente não tem, a gente se torna ingrato, né? Sim. E quando a gente olha para o que a gente tem... não aprendeu nada. Não adiantou passar pelo teste. Exatamente. Não aproveitei nada. Então, assim, quando eu olho para o que eu tenho, eu vejo assim, caramba, eu tenho, sabe? Eu sempre falo isso, olha, se a gente ficar olhando para aquilo que eu não conquistei, se eu ficar olhando para aquilo que eu perdi, para aquilo que eu não tenho, um dia eu tive, eu já não tenho, né? Todo mundo tem, eu não tenho. Se eu ficar olhando para isso, eu me torno ingrato, né? Sim. Mas quando eu vejo o que eu tenho, aí eu fico vendo assim, quantas coisas nós temos e não damos valor. E esse tempo é um tempo em que a gente está parando para pensar nisso. O que realmente tem valor, né? Então, quando a gente entende isso, aí a gente fica com o coração grato. Então, ao invés de ficar com o coração revoltado por tudo que está acontecendo, a gente... Né? Eu vejo tantas pessoas nesse tempo revoltadas, estão começando a se levantar agora as vozes, né? Aí a classe dos enfermeiros, né? Do pessoal da saúde revoltado com a indiferença. Hoje eu vi um vídeo aí mostrando madureiros, comerciantes revoltados lá contra... Sim, foi triste aquilo. Aí, quebrando tudo, coisas que ninguém... da loja americana tinha a ver com aquele problema ali, que a loja dele tinha sido fechada e a outra não. Exatamente. Eu vejo assim as pessoas, o que Deus tem me incomodado, é até orar pela saúde mental, porque eu vejo as pessoas agora já não tendo só o medo da contaminação, mas muito abalados emocionalmente, e já começa a gerar conflitos. Sim. E uma mente conflitada, ela é capaz de muitas coisas. Exatamente. Ela não tem paz. Exatamente. Então ela avança por matar ou morrer às vezes. É isso aí, sabe, Carol? Eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que a fé, ela nos leva a esse caminho. Por exemplo, quando você olha à sua frente e você olha o que não tem, o que está faltando, você começa a vir uma revolta no seu coração. E a fé não, a fé, ela traz a esperança, né? Ela traz a certeza, a convicção, olha, vai melhorar. A fé, ela nos promove a um outro patamar, um outro lugar, uma outra visão, né? E aí, quando você olha... Tipo, ninguém entende, o natural não entende. Não Pô, entende. tá todo mundo se lascando, descontrolado, né? Desculpa a palavra, e você tá assim como se nada tivesse acontecendo. É isso aí. Aí o que eu penso? Que, na verdade, nós,
quando a gente busca que a nossa fé cresça em Deus, a gente está, digamos assim, contribuindo para ter uma visão também positiva e permitindo que a nossa mente ela não comece a trazer para a gente uma insegurança, um medo, uma revolta, entende? A fé, ela nos transporta a um lugar de aquietação, de aguardar a hora de Deus, o tempo de Deus, entendeu? A fé, ela faz isso com a gente, Entendi. não é? Então, assim, por isso que eu acho que falar de fé nesse tempo é muito importante. Eu acho que se você está em casa e você tem tempo, você tem a sua Bíblia aí, que você abra, que você estude, busque conhecer a Bíblia, busque conhecer melhor a Deus, porque você vai ver que a sua mente vai mudar, sabe? A nossa, E uma coisa, a nossa disposição e uma muda. coisa, e uma coisa interessante de que a fé é como um treinamento. É um treinamento, né? Assim como a gente treina a nossa mente para ser positivo, a gente precisa treinar com a leitura da palavra, com a oração. Exatamente. Tem um dia que vai começar pequenininho. E é como se você fosse esticando, Isso aí. esticando, esticando até que ele fica grande. E nesse esticar, nesse treinamento, vão vindo os desafios, né? Porque eu vejo lá pela Galeria da Fé, e eu vejo a história de Abraão, eu amo essas histórias, a história de José. Abraão, ele não ia ter condição 25 anos antes, né? Que foi 25 anos depois que ele herdou, né? Isaac, ele não ia ter condição de abdicar, de dar para Deus o que era de Deus. Exatamente. E eu vejo que a fé é você, sempre essa palavra me tocou, que a fé é você ter condição de devolver a Deus o que é de Deus. Isso é fé. Eu vejo dessa forma, porque algumas vezes você não está preparado para ter determinado, enfim, o que for. E a tua fé vai sendo moldada, o teu caráter vai sendo, né, como você falou no início, vai sendo ajustado. Lá na Jocum eles chamam de prumo divino, você vai entrando no prumo e daí vem a concretização da promessa. Isso mesmo. Né? Chega o dia, né, que a fé é concretizada, que aí você vê aquilo que você esperou. Exatamente. Mas para isso acontecer, precisa ter um molde de caráter, precisa ter, hoje, né, a gente fala, uma gestão de emoções, de valores. Eu costumo dizer que há 13 anos atrás, quando eu engravidei do Samuel, quase 14, antes, as minhas atitudes e as minhas motivações eram uma. Eu não entendia que eu ia ter o Samuel para ser um profeta, para preparar ele como um profeta. Eu entendi um filho para ser bonitinho, para arrumar, para fazer festa. E Deus, ele ficou 6 anos me deixando nessa prova. A Estel, não entendo, eu creio que ela vai ser uma rainha e usada por Deus. E hoje eu falo isso para o Samuel. Samuel, Deus, ele te pegou para você ser um profeta, meu filho. Eu não esperei 6 anos, eu falo isso para ele. Tem hora que eu jogo na conta dele que ele precisa saber disso. Deus preparou você, o seu pai, a sua mãe, esperou para você simplesmente jogar tudo pro alto. Você tem um propósito. Então, a fé, eu vejo que também é a consumação de um propósito de Deus na nossa vida. Senão não tem motivo de ter a promessa. Senão não tem motivo de ter a herança. Precisa ter um fim proveitoso para Deus. É isso que eu queria dizer. Sim, é isso aí. É isso aí. A gente estava conversando hoje, e a gente estava dizendo o seguinte, Carol. A gente só morre na hora que Deus quer, né? A gente só morre na hora que Deus quer. Eu tenho uma vizinha minha aqui, muito interessante, que ela não vai na rua.
ela mora de frente para mim. E ela não sai, então ela pede as compras no mercado, delivery, né? E quando as compras chegam, fica todas no corredor do apartamento. E ela fica ali, do lado de dentro da porta, limpando tudo que está do lado de fora, né? E aí ela limpa item por item, às vezes são muitas bolsas, e ela fica ali por muito tempo, limpando tudo aquilo, né? E aí isso sempre me faz refletir, né? Do medo que a gente tem, o medo que a gente está da morte, né? Mas a gente precisa confiar, e isso aí é uma das coisas que a fé faz com a gente, é a gente tomar as providências que a gente tem que tomar e fazer a nossa parte, mas a gente confiar que a gente vai morrer quando Deus quer. A gente confiar que Deus tem um propósito na minha vida, né? E Deus vai fazer na minha vida as coisas no tempo dele e não no meu tempo. Então, se é no tempo de Deus e se for da vontade de Deus, eu posso tomar todos os cuidados e vou morrer assim mesmo, né? E, sim, de repente, tem aí as pessoas que não acreditam, não se previnem, não se protegem e não vão morrer. Porque Deus é que é o dono da vida. Deus é o dono da vida e da morte. O que a gente precisa é ter muito definido em nós, e a nossa fé no Senhor, é ela que vai assim colocar isso muito bem para nós, que eu estou debaixo, a minha vida está debaixo da mão de Deus. E Deus me guia, Deus me leva, né? E Deus tem um propósito para mim. Ou na pandemia ou depois dela, Deus tem um propósito para mim. Então, é buscar o tempo de Deus hoje. Fátima tem uma frase que todo mundo conhece, né? Que diz assim, um dia de cada vez. Então, eu preciso viver o dia de hoje, né? A minha fé é para hoje. A minha fé é para agora, né? O amanhã... E você sabe que é o conceito mais atual da psicologia, né? É a atenção plena. Na psicologia fala sobre atenção plena, que é você viver o momento do agora. Isso aí. Você viver o hoje. Porque é o que você tem para hoje. Isso aí, porque é impressionante, né? Que a gente, às vezes, está focando no amanhã. E aí você não vive o hoje. Você não vive com plenitude hoje. Então, pegar os momentos de hoje, né? E entender o que Deus quer para mim agora. Porque aí a gente entra na questão da ansiedade. Você começa a pensar no amanhã, o que vai ser amanhã, depois da manhã. Então, assim, é viver o dia de agora, de hoje, né? E a gente crer, confiar. A gente precisa confiar em Deus. Confiar, né? Que a primeira coisa que eu acho que a gente precisa... O nosso coração precisa estar muito em paz, Carol, é que o Senhor, Ele conquistou para nós uma vida e Ele venceu a morte. Então, vou dizer, a morte para frente, ela não existe mais. As pessoas que morreram de Covid, elas já estão com o Senhor. Elas já, sabe, é apenas uma passagem, mas existe vida. E se a gente começar a ter tanto medo da morte, tanto medo de tudo, a gente vai perder a vida, né? Eu queria até compartilhar, não é uma história, foi real, né? Muitos conheceram ele, o André Castro do Louvor, que faleceu tão novo. Foi. E eu e Tati, a gente ficou muito triste. E por alguns dias, né? Eu e Tati questionávamos, perguntávamos para Deus o que aconteceu com o André? Por que ele não foi curado? E Deus, a resposta que Deus deu é que uma mente tão brilhante não comportava mais naquele corpo deficiente. O corpo dele estava sofrendo um quadro, né, de esquizofrenia, mas a mente dele continuava a funcionar perfeitamente. E ele sofria com aquela limitação.
E ele era de Deus. Ele era um servo de sim, Deus. sim, Então Deus o libertou daquele corpo, né, material, sim. e o levou para junto dele, que é um lugar maravilhoso de estar. Aham. E uma coisa que o Rodrigo falou ontem é que o Covid veio também para mostrar que nós vamos morrer, que a morte, ela tá aí, Aham. né? Às vezes é duro a gente falar isso, tem algumas pessoas que não vão entender, mas o que eu quero dizer aqui é que a gente precisa estar preparado para a morte e entender aonde o nosso espírito vai. E entender que esse corpo aqui é limitado. É carne, é matéria. Mas a vida vai continuar, né? A vida Sim, vai continuar. eterna, Para eterna. sempre. Sem choro, sem lágrimas, sem medo, né? Sem as tristezas dessa vida, né? Eu costumo dizer, eu sempre falo isso, né? Que a gente não quer sair daqui e a gente não quer viver fora daqui, porque esse aqui é o melhor mundo que a gente conhece, mas a gente só conheceu esse, né? E aí tem até uma piadinha que alguém faz que diz assim, poxa, deve ser muito bom lá, porque todo mundo que vai não volta, né? Quer ficar lá. Mas assim, na verdade, são brincadeiras, né? É porque a glória do porvir é pela fé. A gente não viu ainda. Exatamente. Assim, eu acho que Aí, se a gente tem que olhar para o futuro, é olhar nesse sentido, né? De que, poxa, a vida lá é bem melhor, de que tudo que Deus tem para mim lá é bem melhor, tudo vai passar. Essa vida, esse mundo vai passar, esse mundo vai acabar, na verdade, né? Então, assim, é encarar sim, também de uma forma diferente. Eu sei que não é fácil perder ninguém, né? Perdi meu pai agora em fevereiro, foi muito triste para mim, chorei muito, ainda choro. Quando vejo uma foto dele, eu choro. Mas assim, o que me consola profundamente, sabe? Eu choro, 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 porque o corpo precisa chorar, né? A alma precisa chorar. Mas tem um momento que quando eu já não aguento mais chorar, de Deus, agora eu vou morrer. Aí eu começo a lembrar, né, que meu pai está nos braços do Senhor. Que meu pai deve estar lá dizendo, minha filha não chora, você não tem noção do que é isso aqui, sabe? Eu começo a pensar que tudo que meu pai esperou, porque meu pai sempre falava muito no céu, né? E eu ficava pensando, meu Deus, agora ele está vivendo aquilo tudo. Então é o que nos consola. E realmente esse mundo aqui não é tudo, né? E vai passar. Então a nossa fé, ela nos transporta a esse olhar, né? Essa forma de ver as coisas diferentes, né? Não como todo mundo vê, sabe? Eu sou muito inconformada nesse sentido. Eu nunca quero ver como todo mundo vê. Eu digo, Senhor, como todo mundo vê, todo mundo vê. Pastora, a saudade, ela existe. O luto, eu falei isso na quarta-feira, ele é real. E é super saudável a gente viver o luto. Sim. A gente tem o tempo para tudo, para viver o luto, para chorar e para sentir saudade. Isso aí. Isso é natural do ser humano. O que a gente precisa entender, né, é que o luto ele começa, ele tem um meio e ele tem a hora de acabar. Porque a partir do momento que ele passa disso, do tempo, né, de ser vivido, aí sim, já começam os transtornos, a parte patológica. Sim. Porém, nós precisamos respeitar a nossa humanidade. Nós, enquanto seres humanos, somos seres afetivos, apegados ao outro. Sim. Ninguém quer perder ninguém. Sim, claro. O risco da morte, eu costumo dizer que é a única certeza que a gente tem e é a única que a gente não está preparado. É verdade. Ela é real e ela precisa ser, né, vivida e sofrida também. Isso é natural, isso é pertinente do ser humano e é completamente saudável. Né? Eu acho que você reter o luto e você se enrijecer, você vai ficar com muito mais problema. Mas é como você falou, é ter certeza
de que aquele que morreu, enfim, aquele que foi, né, levado para outro lugar, está melhor, em melhor situação, né, dependendo do caso. A gente também precisa ser claro, dependendo do caso, ele está em melhor situação que a gente. E os mistérios de Deus, eles são tão grandes que a gente não consegue mensurar. Eu não tenho condição de dizer, ah, fulano foi para tal lugar, Beltrano para outro. Não. Não tem. Isso cabe a Deus. Quem somos nós, né? Quem somos Sim. nós para querer... Eu tenho que cuidar, eu tenho que tomar cuidado comigo mesma. Exatamente, né? Que se cada um cuidasse da sua, né, Carol? Já tava bom demais, né? Sim. O problema é que a gente quer dar conta da vida do outro. Aí fica complicado, né? Eu acho que assim, Sim. a fé é muito, como você falou, a fé é uma coisa de doido, né? A fé é assim, tem gente que não entende muito a questão da fé, não. É aquele ator que faleceu, esqueci o nome dele agora há pouco tempo, que se suicidou. O Flávio Migliaccio, Isso. o que se matou? Isso. Eu achei, sinceramente, eu tenho muito respeito pelo trabalho dele, né? Como pessoa, não conheci, mas como ator, respeito o trabalho dele. Mas ele disse uma coisa muito estranha na carta dele, que ele deixou, de que a humanidade não deu certo. Uhum. Eu achei tão audacioso isso da parte dele, porque eu não posso falar daquilo que Deus criou, né? Tipo, se você cria algo, eu dizia não deu certo, foi você que criou, né? Você sabe qual é o propósito, você sabe para que finalidade. Então, quem sou eu para dizer não deu certo? Você, quem criou, é a única pessoa que tem condições de dizer deu certo ou não deu certo. Você sabe para que criou. Aí eu fico pensando, né? Às vezes a gente faz um pouco isso. A gente quer dizer para Deus que deu certo ou não deu certo. Quando a gente diz assim, fulano morreu, foi pro inferno. Ah, porque não tinha isso, porque não era assim, porque não era assim. Quem somos nós, né? Porque Deus é o criador. E aí, ele que criou, como é que eu tenho audácia de dizer, olha, não deu certo. Falhou. É muito abuso. Não é? Pastora, você me dá até um questionamento que eu tenho colocado aqui. Deixa eu só dar um alô para a galera. A Cris botou assim: gratidão no que temos hoje e a certeza de que coisas melhores virão. O Crato entrou, a Bia com o Rodivas de Plantão entrou. A Luciane falou que comentou isso hoje com a Margarete. Olá, Carla. A Margarete falou: eu tenho nesse pensamento a respeito da morte. Lúcia. Janaína botou Eclesiastes 3. Camilinha, Ana. Galera tá comentando aqui. A Lu botou: não podemos ser negligentes com o templo do Espírito Santo, mas entendendo que tudo está no controle de Deus. Sim. Todas as pessoas que passaram por grandes enfermidades entendem que devemos viver o dia de hoje. Olá, amiga Cássia, Elisa. Sim, é o que a gente falou. O risco eminente da morte, a dor, o sofrimento, ela nos gera reflexão. E aí a gente passa a dar valor realmente ao dia de hoje. Mas o que eu ia colocar é uma coisa que eu estou sempre batendo na tecla nas lives, que me veio agora, que uma coisa também importante para o treinamento da nossa fé é nós tratarmos as nossas raízes emocionais. Porque esse homem que falou, ele desistiu da humanidade e ele disse que a humanidade não tinha mais jeito. Mas ele desistiu da humanidade. Como é que estavam as raízes desse homem? Exatamente. Como é que estavam? Enfim, o solo, né, receptivo daquele homem. Então, às vezes a gente ora, a gente conversa com Deus, mas a gente não consegue ouvir a voz de Deus porque a gente tem uma blindagem aqui no nosso ouvido e na nossa mente. E aí, onde a gente tem a condição de ouvir, né, e expressar alguma emoção, algum sentimento, está bloqueado por conta das nossas vivências. Então, realmente, se a gente não tratar o nosso interior, até o desenrolar da fé, enfim, fica mais complicado. O que você acha, pastora? Então, é exato assim, Carol. A palavra de Deus diz que nós somos alma, corpo e espírito, né?
E eu vejo que a gente precisa cuidar dessas três coisas. A gente está aqui falando da fé. Mas a fé, ela não anda sozinha. Certo? Eu vejo que Sim. a gente cuidar da nossa alma, a Lu até colocou aqui agora o comentário, né? Precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente cuida do corpo, né? A gente cuida do espírito e a gente tem que cuidar também da nossa alma. Então, o que acontece? Quando uma alma adoece, ela vai adoecendo o corpo, certo? Se o corpo adoece, ele pode também adoecer o meu espírito. Então, cuidar das três coisas é muito importante. A gente está aqui falando do ator, eu estava dizendo o seguinte, você falou uma coisa certíssima, né? Ele desistiu da humanidade. Ele desistiu. Sim. Né? Ele disse que a humanidade não deu certo ao olhar dele. Então, a gente também precisa entender que uma das formas que a gente pode cuidar da nossa alma é a gente não olhar as coisas só com o nosso olhar. A gente precisa olhar as coisas com o olho de Deus, com os olhos de Deus. E com os olhos das outras pessoas também. A gente precisa se colocar no lugar das outras pessoas, olhar a vida um pouco com o olhar delas, né? Pegar um pouquinho a lupa do outro e colocar lá para poder ter uma visão diferente. Quando a gente não permite que a gente tenha que a nossa forma de ver, só ela é certa, só ela é a correta, aí a gente adoece, sabe? Porque a gente começa a achar tá tudo errado. Eu só de duas uma. Ou você acha às vezes que você tá certo, tá todo mundo errado, ou você começa a achar só eu é que tô errada e todo mundo tá certo. Não é assim. Né? Eu acho que a gente... E às vezes o nosso foco, né? A gente vamos dizer que a gente está tirando uma foto. Às vezes você limpa a câmera e não consertou o foco daquela câmera. Aí você começa a botar defeito no que você está tirando foto, no outro. Ah, não, é porque você que está balançando, você que está tremendo, né? Por quê? Você nem ajustou sua câmera, você já está penalizando o outro, você já está punindo o outro por conta do teu foco, por conta de como você vê, por conta de como você foi atravessado. A gente vira e mexe atravessado por várias emoções negativas, né? Ao longo de uma vida inteira a gente escuta muita coisa que nos fere, que nos causa traumas, e isso nos impede de romper em fé. Eu tenho um exemplo claro aqui, eu sempre falo isso, eu não tenho problema de expor, que foi a situação do Rodrigo, que não concebia, porque não teve o pai dele, não teve a presença de um pai, e ele inconscientemente ele não liberava o sêmen. Eu tinha fé, mas adiantava alguma coisa? O homem, ele precisa ter a fé, ele precisa praticar e treinar a fé, e ele precisa ser curado e liberto. Para poder essas três coisas fazer ele romper, né? Exatamente, isso aí. Eu acho que se a gente não entender isso, fica complicadinho, sabe, Carol? A gente está falando aqui assim, o tema é fé, né? Mas a fé, a gente vê que a fé, como é que a fé, ela é uma coisa que ela envolve tanta coisa na nossa vida, né? Assim, assim, Gilberto Gil já falava, né? Andar com fé, falava da fé, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Só que assim, não é a fé em quê? Não é uma fé em qualquer coisa. É uma fé, ela é uma fé, não é uma fé cega. Ela é uma fé, sabe, um pouco racional. Ela é uma fé consciente. Ela é uma fé... Você tem uma base naquilo que você acredita. É isso aí, onde você empenha, né? É isso aí. Sabe, não é uma fé, é um pensamento positivo, sabe? Acreditar de uma forma... Não é isso. É muito mais do que isso, sabe? Aquilo que você falou, é ter fé para perder. É ter fé para passar pelas maiores dores e saber que você
não vai sucumbir, que você não vai morrer, você vai passar e você vai conseguir sair lá do outro lado, sabe? Você vai passar, mas vai sair inteiro lá do outro lado, né? Ou ainda que saia em pedaços, né? Eu fico pensando que... Mas, assim, sim, a gente fala... vai conseguir. Eu vou citar um personagem bíblico aqui, que ele é meio polêmico, que é o Jonas, né? Que Jonas, Deus manda ele para um lado, aí ele vai para o outro. Tipo assim, não concordou muito com aquilo que Deus falou, pega o navio e vai para o outro lado. Mas assim, Jonas, apesar de ter sido esse cara que covarde, tem um momento que a covardia dele vai por água abaixo. É quando ele diz assim para aqueles homens do navio, me joguem daqui que a tempestade vai acalmar. Foi muita coragem. Eu não teria coragem de mandar aqueles homens me jogarem no mar. Eu não teria coragem. Ele teve. Sim. Me joguem no mar, que isso tudo vai passar. O problema aqui sou eu. Nosso Pai. Você admitir, às vezes, que o problema é você? Tem que ter coragem, hein, Carol? Você que é a pedra que tá, que tá sendo tropeço. Aí pega, né, Carol? Aí a gente... É muita fé. Eu penso... É muita fé admitir que é a pedra de tropeço. Eu penso que essa live ela tem que ser dividida em duas. Porque não vai dar, não, querido. Vai dar pra... Sim, vai dar, só não. tem 3 minutos para ela acabar. Meu Deus! A Adri botou muitos julgamentos. Minha fé já quase foi abalada por causa disso dentro da própria igreja. Me levou à depressão. Orem por mim, por favor. Sim, Adri, vamos estar orando sim. Sandrinha botou, Deus é bom com você, Adri. A Janaína botou, empatia cristã é necessária. Autoavaliação é importante. Sim, a Lúcia botou uma coisa sobre autoavaliação. Mas é interessante dizer que quando a gente está condicionada a algumas crenças e alguns bloqueios, Lúcia, é só Deus mesmo. É Deus para mostrar. E a gente precisa também, de alguma forma, procurar veículos para essa clareza vir, né? Para a gente ter essa clareza. A gente, na nossa igreja, graças a Deus, tem muitos veículos, a Oficel, tem muitas pessoas que trabalham com ministração de cura, libertação. Tem a parte da psicologia também, que é muito importante. A gente acredita que o espiritual é importante e a parte psicológica também. Porque tem bloqueios que a gente vive que nos atrapalham de romper em fé. Eu volto a dizer isso. Tem coisas que nos limitam de tal forma que você roda em círculos. Você não consegue romper aquele ciclo vicioso. E aí você começa a se sentir frustrado e cansado, achando que o outro, né, o teu irmão do teu lado tem fé e você não. Mas, na verdade, você até tem fé, mas você está bloqueado por algumas coisas, raízes de amarguras, enfim. Como a pastora falou, essa live vai ter que ter a parte 2. Capítulo 2. Ela vai cair daqui a 1 minuto. Que pena! Sim. Vamos voltar, mesmo que ela caia, só para a gente se despedir, pra gente... Porque o Instagram tá dando, eu falo pro Rodrigo, ontem eu brinquei com ele, Rodrigo, pro stop, o Instagram tá dando mais de 1 hora. Eu não gostei dessa história, não. Quando passa de 1 hora, o Instagram derruba a gente. Por que não derruba alguns outros? Porque tem gente que agora tá passando mais de 1 hora. Vamos ver se a nossa fé tá para passar. Ai. Isso aí, mas Carol. fala, pastora. Carol, é tanta coisa para falar, né? Eu acho melhor a gente marcar outra. E assim, eu acho que todo mundo que entrou deveria convidar alguém para poder a gente fazer uma segunda live mesmo, porque esse assunto é muito grande, ele é muito profundo. Eu acho que é muito profundo, sabe? Então eu vou deixar já o convite aqui, pode ser na quarta-feira, às 20 horas? Pode ser. Em vez de eu trazer as questões da psicologia, eu coloco lá no Instagram que a gente vai continuar essa live aqui. Porque sexta não dá para continuar, que já tem uma outra convidada, que é até a Bia, que está aqui. Então,
A gente dá, na quarta-feira a gente volta. Ok. Tá combinado assim? Combinado. Porque daqui a 20 segundos vai cair a live. Isso aí. E eu queria agradecer muito, pastora. Amém. Muito mesmo. Foi muito de bom. Coração. Muito e na quarta-feira a gente se encontra. Tá bom, meu Obrigado, amor. tá, Beijo, gente? tá? Todo Muito mundo que obrigada. entrou. Beijo. Um grande beijo.